Parece que está normalizando aqui, gente. Vamos lá. Obrigado pela paciência, houve um problema técnico. Então, dando sequência, no dia 8 de dezembro, gente, o senhor presidente notificou, então, como ele entrou de novo, apesar de estar irregular ainda, mas nesse momento eu já tinha conhecimento do problema. Aí eu falei, não, eu já sei que ele está errado, mas existe uma denúncia e eu quero averiguar. Eu quero averiguar. Só que eu tenho que dar o direito de defesa para esse moço. Então eu mandei um ofício para que ele pudesse se defender. Deu um prazo de 10 dias para ele, que é o que o regimento interno fala. Qualquer cidadão, por mais bandido que seja nesse país, ele tem direito à defesa. Você pega um cara que está preso lá em Araraquara, ele tem um advogado, pô. Como é que eu posso mandar esse cara embora sem que ele se defenda? Vocês estão entendendo? Ele tem que ter o direito de defesa. Eu não posso arrancar o cara, entra na sexta e eu tiro o cara na segunda, sem direito. Ô louco! Coloque-se no lugar do cara. Aí aconteceu. Eu dei 10 dias para ele, no dia 18 do 12, eu falei para ele, você não brinca comigo, hein? É 10 dias, meu irmão. Se for do 11º, eu não recebo, eu te ferro. Ele foi pontual. No dia 18 do 12, quinta-feira, ele apresentou a defesa às 15 horas e 5 minutos. Eu tenho tudo na cabeça, tudo marcado, ó, na mesma Câmara Municipal. Mas só que nesse dia 18 do 12, nós estávamos em recesso, querido. Os 10 dias entrou no recesso. Quando você entra no recesso, para tudo. Eu não posso movimentar nada que seja de trâmite de documentação no recesso. Travou a pauta. Mas mesmo assim, vou em frente. Mesmo no recesso, é importante. Pode ir para frente. Mesmo no recesso, no dia 23 de janeiro, em pleno recesso, para não dizer que eu me furtei, eu encaminhei o recurso, mais a defesa que o Rafael fez, para a Comissão de Justiça e Redação, para opinar e elaborar projeto de resolução, que estava aqui lendo hoje, conforme reza realmente o artigo 165, parágrafo 1º do regimento interno, que diz: o recurso será encaminhado à Comissão de Justiça para opinar e elaborar projeto de resolução. Mesmo estando em recesso, eu não precisaria fazer isso. Mas eu procuro, eu faço tudo, não tem tempo, é pá casca, não tem esse negócio. Agora eu cobrei no recesso. Ele não teria que responder para mim em recesso. Ele estava em recesso. Ele poderia ter esperado o dia 18. Mas mesmo assim, ele respondeu também. Vá em frente. No dia 13 do 2, às 14h24, a Comissão de Justiça e Redação apresentou o parecer, que é isso que nós vimos aqui hoje, sobre o recurso contra o ato meu. Quem que travou a pauta? Não foi eu? Então, o recurso é contra o meu ato. Não tem nada a ver com a questão da análise dele. Ocasião em que o presidente, mesmo no recesso, aí tem que dar publicidade, é um processo complicado. Além de eu acatar o recurso, eu preciso pegar o recurso que foram feitos para caçar um vereador, que não é uma coisa, e dar publicidade. Eu dei a publicidade, que foi o ato final disso, conforme o artigo 165, parágrafo 2º, que é a parte final, que é a publicidade, e foi dada. Está lá no site, legalmente, tudo tintim por tintim. Vamos em frente. Não brinca mais, hein? A Câmara retornou do recesso no dia 18. Seria o dia 15, mas nós tivemos o carnaval, era ponto saltativo, então a gente começa a contar o prazo, então, no dia 18, quando nós voltamos. Terminou o recesso no dia 18. Acabou o carnaval, dia 18, se não me engano, foi uma quarta-feira, se não me engano. Acabou o carnaval na quarta-feira mesmo, no dia à noite nós fizemos a sessão. Aí começa a correr os prazos, né? Aí começa os prazos, agora acabou o recesso, agora os prazos estão correndo. Os 15 dias caem exatamente hoje, ó, no dia 4 de 3 de 2014, conforme o artigo 53, parágrafo 3º do regimento interno, que diz: o prazo da comissão, o prazo para a comissão exarar o parecer será de 15 dias, a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão. Seria justo se eu não colocasse o parecer hoje, aí sim o senhor Kleber poderia me processar, porque aí eu não cumpri o artigo
é 53. Vocês estão entendendo como é que funciona? Recesso para tudo. Começou, acabou o recesso, o prazo correu. Ele não tinha que fazer essa besteira que ele fez. Vamos em frente. Hoje, dia 4/3, é o prazo fatal para a deliberação do projeto de resolução contra o ato meu. Nós não estamos julgando esse moço hoje. Se a casa falar que derrubar o parecer meu, aí sim eu vou instaurar um processo, uma comissão processante em cima do cara. Esse é o trâmite legal que precisa entender. Os que estão bravos lá, que estão torcendo pelo o senhor Kleber, me perdoem. Certo? E eu não quero que o lado de lá comemore nada também não. Nós estamos fazendo justiça. Não é para comemorar e nem para soltar rojão por nenhum lado. Aqui nós vamos cumprir a lei dentro dessa casa. Ok? Vamos em frente. O que vai ser votado então? Conforme o próximo texto do projeto de resolução, números 1/15, o artigo 165, inserido no capítulo 7 do Regimento Interno, dispõe sobre os recursos contra o ato do presidente da Câmara. Foi eu que segurei. O Rafael não tem nada com isso. Eu fiz o ato. Nada mais. Ok? Vamos em frente. Da deliberação. Os nobres vereadores vão deliberar, então, apenas e tão somente contra o ato do presidente que eu indeferi o requerimento na primeira vez do Sr. Kleber. E não nos atos que o Sr. Kleber está acusando o Rafael. A acusação do Rafael viria num outro momento. Ok? Nesse momento, eu tenho que ser julgado naquilo que eu fiz. Ele não fez nada, eu segurei. Se o meu ato for derrubado, por contra, aí sim vai dar sequência na análise do problema dele. Acho que era a última, né? Do resultado, o que vai acontecer hoje? Do resultado desse recurso, será ou não instaurado o devido processo legislativo em desfavor do vereador. Ok? É isso que vai ser feito hoje. Então essa votação vai ser feita, eu sei que é difícil, é uma custa de retalhos, mas pelo menos eu tentei mostrar as nossas ações, para que não haja má interpretação. Houve lisura, decência em todos os momentos. Quiseram tirar um vereador que foi eleito pelo povo durante o recesso, e isso não é justo. Ok? Não estou defendendo ele não, eu estou sendo justo com ele. Ok? Eu estou sendo justo com ele. Só isso. Vou pegar meu óculos. Vai ficando velho, tem que trocar o óculos toda hora aqui. Muito bem, conforme então o artigo 182, parágrafo 1º, parágrafo 2º, né, quando o presidente submeter qualquer matéria à votação pelo processo, quer dizer, esse voto, ele é um voto simbólico, favorável para mim, de pé, sentado, os contrários se levantam. Então, eu coloco, pois não? Ah, você quer falar sobre isso? Ah, sim, pois não. Então, mas o vereador que tiver interesse. Isso, alguém quer falar ainda sobre isso? Não, eu só estou lembrando Vossa Excelência. Ah, sim, grato. É que a gente acaba, às vezes, pulando alguma etapa. É difícil as coisas. Obrigado, porque tem que ser certinho mesmo. A gente não consegue lembrar de tudo, é muita coisa. Então, eu coloco, gente, o acolhimento do recurso contra o ato do presidente da Câmara, que é contra mim, não é contra ele. Quem for favorável ao recurso para derrubar o parecer, do presidente da Câmara, quando eu segurei o problema, é o projeto de resolução. Obrigado, Dinho. É que é uma coisa complexa da gente, é a primeira vez que nós estamos passando isso. Na verdade, está sendo julgado o projeto de resolução. Aparecer gerou um projeto de resolução. Obrigado, o nosso jurídico. Foi gerado um projeto de resolução e nós estamos votando hoje o projeto de resolução
contra o ato do presidente, aquilo que eu pratiquei. Os favoráveis a que o meu ato seja derrubado, permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Presidente, mais fácil pôr a resolução em votação. Quem é favorável à resolução? Sim. Quem for a favor, então, ao projeto de resolução, permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Então, são 4 votos contra 4. Então, deu empate. É uma situação inusitada, conforme o artigo 165 do Regimento Interno, parágrafo 4º, aprovado o recurso, o presidente deverá observar a decisão soberana do plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se ao processo de destituição. Parágrafo 5º. Rejeitado o recurso, a decisão do presidente será integralmente mantida. Empatado, não está aprovado e nem rejeitado. Então, eu vou arquivar o processo e quem se sentir prejudicado, que por favor, a Câmara está lá, eu cedo e pode me processarem de novo e Bitinga fica pertinho. Ok? Porque os caras estão acostumados a ir para Bitinga toda hora, que vão. E quero dizer mais. Diante do resultado, o regimento interno é omisso, porque ele nunca falou em lugar de empate. Eu quis reformar o regimento interno nosso e não tive apoio de ninguém. Existe um monte de loucuras lá, inclusive a que eu vou falar para vocês agora. Devido à soberania do presidente, olha só, nos termos do artigo 124, inciso 2, a linha N, determino o arquivamento dessa matéria, ressaltando que fica a critério da parte da adoção das medidas para entender as medidas necessárias. E tem um artigo que fala que eu posso votar, não me lembro o nome. O artigo 27 do regimento interno é tão louco que fala que eu posso votar mesmo o ato contra mim. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu tiver que fazer isso, eu vou votar a favor do meu ato. E vai dar 5-4. Então eu prefiro manter o empate. O 27 é tão louco, esse regimento interno, que eu não consigo reformar, porque um tem medo de reformar, que a reforma pode prejudicar um lado ou outro. O presidente quer fazer certo, mas não consegue, um tem medo de mexer. Eles não querem reformar porque é cômodo. Para os dois lados. Para os dois lados. O presidente da Câmara, ou seu substituto legal, só terá voto quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 do membro da casa. Ok? Quando houver empate, em qualquer votação do plenário, eu posso votar. Eu poderia votar, inclusive, segundo o artigo 27, a favor do meu ato. Mas eu não vou fazer isso. Senhor Kleber, entra de novo, porque deu empate. E processa. O projeto de resolução está arquivado. Quem quiser retirar e continuar a briga, fica à disposição de vocês. Nessa casa não vai ter festa, ok? Ninguém vai brincar com o presidente da Câmara ou brincar, porque nós estamos trabalhando muito nessa casa. Todos estão trabalhando muito. Aqui nós não somos nenhuma criança e nós temos que respeitar o direito das pessoas. Todas elas, não é o Rafael, qualquer um aqui. Eu fui eleito por unanimidade dos senhores vereadores, por 9-0. Eu tenho responsabilidade com cada um de vocês. Porque se o Rafael tivesse culpa no cartório realmente e tivesse entrado certinho, eu ia analisar o trabalho, a acusação que eu ia analisar num segundo momento, aí sim, se ele tivesse culpa e eu julgasse culpado, aí ele estaria frito. Mas não foi feito da forma que tinha que ser feito, então eu segurei por causa disso. Então, está arquivado. E nós vamos então à parte final agora. Está encerrado, vamos direito às explicações pessoais, né? Cada um tem 15 minutos, esperei que seja breve. E tem alguém? Vereador Rafael. Vereador Rafael, 15 minutos. Oração, presidente, por favor. Eu vou controlando o título. Beleza. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, segunda secretária, nobres edis, pessoas que nos dão a honra e amigos internautas. Presidente, não irei me estender a respeito desse assunto, já foi muito bem explanado por Vossa Excelência. Acredito que agiu com lisura ao obedecimento da legislação a qual temos que obedecer. Porém,
já deveria ter trazido tal assunto nesta casa, mas em virtude da extensa matéria na sessão passada, na primeira sessão posterior ao recesso, optei por deixar tal assunto para esta sessão. Tomei conhecimento durante o recesso parlamentar, como Vossa Excelência bem disse, de que não corre prazos nesse período. Então, tomando conhecimento de um assunto que ocorreu no Executivo Municipal, tomei a liberdade, para não aguardar a próxima sessão, que só aconteceria no dia 18 de fevereiro, tomei a liberdade e elaborei um requerimento para o Executivo Municipal, sendo a minha pessoa assinando como vereador eleito no município, sabedor que tenho conhecimento, e é, sim, o meu dever e a minha obrigação zelar pelo patrimônio municipal. Com isso, gostaria aqui de fazer leitura do requerimento que enderecei ao Executivo Municipal. Foi protocolado tal requerimento no dia 8 de janeiro de 2015, às 15h34. Rafael Giovanni de la Porta Cedemac, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 44553592 e do SIC 379-626-28804, residente domiciliado na rua Paulo da Silveira Bela 163, centro na cidade de Iacanga, estado de São Paulo, vereador eleito para o mandato de 2013 a 2016, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o que segue. Que uma das funções do vereador é fiscalizar o uso da administração e do dinheiro público. Tomei conhecimento que o servidor da Prefeitura Municipal, Alexandre Márcio de Souza Abdala, ingressou com reclamação trabalhista em face da Câmara Municipal de Iacanga, pleiteando o recebimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia, do período de janeiro de 2005 a dezembro de 2011. Na audiência designada para o dia 13 de agosto de 2014, a Câmara Municipal de Iacanga foi excluída por não possuir personalidade jurídica, ocasião em que foi concedido o prazo para que o mesmo regularizasse o polo passivo da reclamação, tendo assim incluído o município de Iacanga conforme documento anexo. Anexei ao documento as atas das audiências realizadas. Na audiência realizada no dia 26 de novembro de 2014, o preposto do município, Dr. Sebastião de Paula Xavier, que atua como secretário municipal de negócios jurídicos, que possui grau de parentesco com o reclamante Alexandre de Márcio de Souza Abdala, formalizou o acordo na quantia de R$ 49.165,06, a serem pagos até o dia 20 de janeiro de 2015. 20 de janeiro agora, conforme documento anexo. Ata da realização da audiência. Porém, causa estranheza a rapidez britânica no fichamento do acordo e de sua banda o silêncio do município em não alegar prescrição, desrespeitando dessa forma a decisão do Supremo Tribunal Federal, que atualizou jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança dos valores não depositados no fundo de garantia, tempo de serviço, ocasião em que o valor acordado apresenta excessivo, havendo, portanto, malservação do dinheiro público. Dessa forma, o acordo entabulado está maculado por ter ocorrido ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e administração, ensejando punição aos responsáveis. Sabe-se que o prefeito municipal, no exercício das funções, é gestor do patrimônio público, tanto na ordenação de despesa como na arrecadação de receitas, sendo responsável, portanto, pelos atos da gestão do dinheiro público, e caso ocorra o pagamento do acordo afirmado, estará havendo atos de improbidade administrativa. Tanto que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, parágrafo 4º, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma da gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A legislação que disciplina a punição das autoridades por atos de improbidade é a Lei 8.429 de 1992, conforme dispõe em seu artigo 1º, considerando-se agente público, nos termos do artigo 2º desta lei, todo aquele que exerce por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura,
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no seu artigo 1º. Assim, o servidor que ingressou com reclamação como secretário municipal de negócios jurídicos que atuou como preposto, não cumpriram o estatuído no artigo 4º da citada lei, que prescreve: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade nos atos dos assuntos que lhes são afetos. Ante exposto requer: seja revistos os acordos para observar o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança do FGTS. Seja determinado e instaurado a sindicância administrativa, visando apurar atos de conluio na celebração do acordo, visto que o reclamante exerce sua função juntamente com o secretário municipal de negócios jurídicos do município e devido ao grau de parentesco. Alertamos Vossa Excelência que, caso seja efetuado o pagamento do acordo, tais atos serão suscetíveis de improbidade administrativa por parte de todos os envolvidos, ensejando a adoção das medidas junto ao Ministério Público. Neste termo, pede deferimento e a Canga, 8 de janeiro de 2015, Rafael Giovanni de la Porta, CDMAC, vereador. Aí tem anexo as atas da audiência. Para que todos possam entender, Alexandre de Márcio de Souza Abdala era responsável pelo setor jurídico na Câmara Municipal. Foi exonerado desse cargo, recebendo todas as suas verbas trabalhistas, que são devidas. Porém, por se tratar de cargo em nomeação, de livre nomeação e livre exoneração, o mesmo não faz parte e não tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia, ao FGTS. Assim como todos os servidores que lá na Câmara estão atualmente, assim como todos os servidores que são contratados da mesma forma pela Prefeitura Municipal, que também não fazem jus a tal benefício. Mas o mesmo ingressou judicialmente na Justiça do Trabalho com um pedido de fundo de garantia, não sendo estes devidos. A Câmara Municipal se defendeu, pois a Câmara não tem personalidade jurídica, pois tudo que se trata deve-se respeito ao município de Iacanga. Porém, foi celebrado um acordo do senhor Sebastião, que é secretário municipal de negócios jurídicos, juntamente com Alexandre, sendo que ambos trabalham no mesmo departamento, salas lado a lado, existem grau de parentesco. Como somente isso não bastasse, mesmo não sendo devido, quero deixar isso muito claro, procurei fazer umas contas, se realmente tivesse que se pagar tal valor. O valor devido, se fosse devido, seria de no máximo R$25 mil, não 49 como acordado entre ambos. Porém, se fosse como solicitei no requerimento, o prazo de 5 anos, o valor não se passasse de R$13 mil. Então, praticamente, ou mais do que o dobro, esse acordo celebrado entre ambos. Como se não bastasse, venho aqui nesta casa, muitas das vezes, criticar a falta de o mal educado que vem nas nossas respostas de indicações quando trata-se dos vereadores taxados de oposição. Porém, senhor presidente, gostaria de fazer a leitura do ofício de resposta do prefeito municipal. Ele simplesmente assinou um ofício, tendo a resposta sido dada pelo secretário jurídico. E espero, assim como do senhor e como dos nobres pares, pois, como já disse no dia de hoje, esta casa é uma casa de respeito e uma casa que todos devem ser respeitados. Pois nós fomos eleitos, sim, pelo povo. Nós fomos eleitos para julgar, nós fomos eleitos para fiscalizar as contas do Executivo. E merecemos, sim, respeito de todos. E o que me entristece ainda mais é que, se veio uma resposta dessa que eu irei ler para os senhores, para um dos vereadores dessa casa, membros dessa casa, imagino como são tratados os munícipes de nossa cidade. A falta de respeito é evidente. Ofício do Gabinete PMI 018 de 2015, Iacanga 20 de janeiro de 2014. Resposta a requerimento protocolado sob o número 027 de 2015. Prezado senhor,
Em atendimento ao vosso requerimento, protocolado sob o número 027 de 2015, em 8 de janeiro de 2015, por tratar-se de assunto jurídico, encaminhamos o mesmo para análise e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos do município. Apreciado o requerimento, pega água para mim, vereador. Apreciado o requerimento, recebemos o respectivo. Obrigado. O respectivo parecer, cuja cópia estamos anexando para vosso conhecimento. Sem mais, colocamos-nos à vossa inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal. Ao ilustríssimo senhor Rafael Giovanni de la Porta Sedemac, vereador da Câmara Municipal de Acanga. Esse aqui é a resposta que ele me deu. Iacanga, 13 de janeiro de 2015, ofício 03 de 2015. Excelentíssimo prefeito do município de Iacanga, Francisco Donizete dos Santos. Referência requerimento formulado pelo vereador Rafael Giovanni de la Porta Sedemac, datado de 8 de janeiro de 2015, acordo trabalhista celebrado com Alexandre Márcio de Souza Abdala. É lacônico, se não melancólico, o requerimento apresentado pelo nobre vereador Rafael, denotando o seu parco conhecimento jurídico, como também a ausência de requisitos mínimos de impessoalidade, de probidade, de dignidade e de urbanidade no exercício da vereança. De imediato, para não restarem dúvidas quanto à lisura procedimental deste secretário de governo, solicita-se a Vossa Excelência a designação e constituição de uma sindicância ad hoc para a apuração dos fatos mentirosos e caluniosos descritos por aquele edil naquele malfadado requerimento. O despreparo do nobre vereador, subscritor da denúncia, é tão latente que começaremos pela falta de respeito à própria instituição, da qual o mesmo faz parte, posto que, ao arrepio do regimento interno da Câmara, o mesmo, ao direcionar petição dirigida ao senhor prefeito municipal, transformou em letra morta o preceituado nos artigos 149 e 153, inciso 5º, daquele diploma legal, o mesmo que denota, com clareza e firmeza, o seu despreparo técnico, sabedor que nós estávamos em recesso parlamentar. Então, apenas não ingressei com um requerimento, e evidente, porque teríamos que aguardar até fevereiro para esse requerimento ser colocado em votação. Indo mais além, o nobre edil comete erros primários no diapasão de seu requerimento eloquente, confundindo alhos com bugalhos, e invertendo dispositivos legais com precária e primária interpretação. Talvez a nefasta ira desmedida expressada naquele requerimento esteja atrelada a uma única realidade, qual seja, no intuito de lançar uma cortina de fumaça. O nobre edil intenta se ver livre de sua mácula perpetrada ao subscrever defesa do habitual e costumaz dilapidador do patrimônio público. Isto sim, ato de verdadeira improbidade administrativa e falta de decoro do referido parlamentar. Isto tudo em letras garrafais. A falta de conhecimentos jurídicos elementares do vereador, em caso, eventualmente nos autoriza a solicitar ao mesmo que se retorne aos bancos escolares, conforme ficará demonstrado nos tópicos seguintes. Em primeiro lugar, ausente está o conhecimento do nobre edil no que tange ao direito de família, ao afirmar que este secretário possui grau de parentesco com o reclamante da ação trabalhista, esquecendo-se que, até mesmo exemplificativamente falando, para caracterizar-se nepotismo, o vínculo sanguíneo fica adstrito ao terceiro grau, fato este que não ocorre neste caso concreto. Errou o nobre vereador. Eu não utilizei em nenhum momento atos de nepotismo. Ainda, ao arrepio de uma interpretação isenta e imparcial, crama o nobre vereador que o acordo entabulado feria o princípio da prescrição. Haja vista que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a prescrição dos créditos fundiários não ocorreria de maneira trintenária, e sim quinquenária. Agora começam as letras garrafais. Esquecendo-se, entretanto, de que toda lei publicada ou decisão proferida não atinge, como neste caso, o fato pretérito, e sim o fato abordado e os futuros. Outra conclusão que se apura do comentário tacanho proferido pelo vereador Rafael é que
o mesmo avaliza o direito adquirido do reclamante ao percebido de suas verbas fundiárias, o que não poderia ser diferente, haja vista que esse direito está consagrado desde a edição da Lei nº 634 de 96 e posteriores alterações, que conferiu tal direito aos funcionários da Câmara Municipal de Iacanga. Tal serventia fica mais patente quando aquele vereador sugere que o acordo formalizado seja revisto, para observar-se o período de 5 anos, reconhecendo-se assim que são devidos ao reclamante os créditos fundiários. Em nenhum momento eu disse que seriam devidos os 5 anos. Eu disse que pelo menos deveria, caso entendesse assim, seja revisto pelo prazo apenas de 5 anos, para que não causasse tamanho gastos aos cofres públicos. Haja vista que nem devidos o fundo de garantia é. Haja vista que nenhum funcionário contratado da mesma forma que ele recebe. Haja vista que quando lá ele esteve, o presidente da casa era o senhor Carlos Francisco Abdala. E ele, sendo responsável pelo setor jurídico, nunca cobrou do presidente da época o recebimento de tal valor. Ainda denotando o seu ínfimo conhecimento, o nobre edil, sob ameaças de denúncia ao Ministério Público, orienta o senhor prefeito a rever a decisão judicial transitada em julgado, o que acarretaria na aplicação da penalidade de 30% sobre os valores da avença, acarretando, neste caso, desperdício do dinheiro público por sugestão do vereador, como também induzindo o prefeito a descumprir a lei. Só para terminar de leitura, presidente, rapidamente, está acabando. Nesse diapasão, comete outro erro essencial de interpretação, nobre vereador, o qual confunde atribuições do preposto com atribuições do advogado. Neste ponto, infelizmente, teremos que ser um pouco didáticos, para que não restem ou parem dúvidas. O preposto é o representante da pessoa jurídica, que quer pública ou privada. A sua função precípua é a de não acarretar a revelia do ente, como também tem pleno conhecimento dos fatos para que estes sejam relatados ao magistrado. O preposto não entabula acordos, e sim o advogado contratado. O preposto pode, no máximo, recusar-se a assinar a ata quando detectar ato lesivo à pessoa jurídica que ele representa, o que não ocorreu. Neste caso concreto, haja vista que tão somente o reconhecimento do direito adquirido do reclamante, não tendo sido acarretado qualquer prejuízo ao erário público, e sim o contrário, ficando demonstrado que a avença não estava eivada de dolo ou má-fé. No caso concreto, a ação trabalhista proposta por Alexandre Abdala contra a Câmara Municipal, a avença tabulada ficou adstrita às verbas devidas, e tão somente estas, frisando novamente frutos de direito adquiridos do reclamante. Tanto é que, em sede de constatação formalizada pela própria Câmara, tal direito não foi refutado, mesmo porque o advogado que subscreveu peça processual, que exerce o cargo que outrora foi exercido por Alexandre, faz jus a tal percepção dos depósitos fundiários desde que assumiu tal cargo. Se o nobre vereador Rafael acha injusto tais pagamentos, ao invés de ficar procurando pelo em ovo, faça uma proposta de revisão das leis da Câmara, suprimindo tal direito, ao invés de levianamente ficar denegrindo a imagem das pessoas que só fizeram cumprir a lei, coisa que ele não o fez, e pelas ilações perpetradas, será na devida oportunidade compelido a respondê-las na forma da lei e no judiciário. Com perdão da palavra, nobre prefeito, e como a dignidade, moralidade e probidade desse secretário foram colocadas em dúvida, leviana e espuriamente pelo nobre vereador Rafael, que almeja nivelar sua conduta com a deste subscritor, é de se afirmar que este cumpriu a lei, posto que lei é ordem judicial, não se discute, cumpre-se ao passo que aquele tornou-se defensor paladino dos corruptos, que malversaram as finanças públicas, utilizando-se de seu cargo em prol dos malfeitores. E conluio é uma palavra muito forte para ser jogada às brisas. E antes do mais que tem que vir respaldada por fortes provas, o que inexiste em caso. Motivo pelo qual o nobre prefeito deveria exigir um ato de desagravo junto à Câmara, pois foram mediocremente ofendidos funcionários do Executivo. Por fim, é melancólica, revestida de maléficas intenções, o transcrito no item 5 do requerimento, ora combatido quando o nobre vereador alega um pseudo-rapidez na formalização do acordo, quando nem no fórum trabalhista o mesmo estava,
Quando da realização da audiência, somente a título elucidativo, a audiência foi marcada para às 13h45 e o início dos trabalhos começaram às 15h14. E nestas, mais de 2 horas, foi possível sim fazer um acordo que beneficiasse ambas as partes, posto, se assim não o fosse, não seria acordo. Estando à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos suplementares que fizerem necessários, que subscrevo. Atenciosamente, Sebastião de Paula Xavier Neto, secretário municipal de Negócios Jurídicos. Ok, Secretaria de Gabinete. Já passou 4 minutos, mas terminei. Eu gostaria depois, eu só deixei porque era importante que ficasse registrado esse problema, até porque envolveu também a presidência. Eu vou falar rapidamente sobre isso aí aqui da mesa. Eu posso ocupar meu posto? Pode. Boa noite, então, somente isso. O que aconteceu nesse processo? Só para que todos entendam, bem objetivo, que engenheiro não fala muito. Eu não sei falar que nem advogado, então... Eu não tenho nada contra o senhor Alexandre Abdala, nada. Então eu falo o que eu fiz. A Câmara foi excluída de pagar para ele porque o que ocorreu foi em 2005 a 2011, foi no mandato do presidente anterior. Então eu consultei o meu jurídico, não. Como é uma coisa do passado, a responsabilidade passou agora para o jurídico, porque nós não temos, eu não posso julgar coisas, fica na responsabilidade do prefeito fazer isso. Então eu orientado pelo jurídico, fiz isso, eles recorreram, o juiz deu razão para nós, que nós não estávamos mesmo autorizados, que era a responsabilidade do executivo fazer, porque são contas atrasadas, eu nem tinha conhecimento disso. Então o próprio juiz não deixou que a Câmara pagasse, não foi que eu não quisesse pagar. Okay? Aí aconteceu, aí o Rafael, o prefeito, a equipe do Sebastião tentou fazer o acerto e deu 49 mil uns quebrados aí. Só que, segundo os estudiosos, aí o pessoal pegou que estava irregular. Ou seria 25 mil e fosse aquela lei nova, era 12 mil. Então, aí o prefeito ia pagar os 50 mil, 49 mil, se não fosse feita uma intervenção. Aí o que aconteceu? Recentemente, o prefeito recuou na posição dele e devolveu para a Câmara, para que eu, então, pagasse. A prefeitura está com dificuldade, então paga você aí. Né? Eu analisei de novo, já sabia que não podia, porque o juiz tinha proibido a Câmara de pagar. Aí o que eu fiz? Então vamos fazer os cálculos, porque aí nós analisamos o processo que foi feito na prefeitura. Nem cálculo não tinha. Foi feito 49 mil reais, mas de onde saiu esses 48 mil? Não tem não a tabela, não a planilha. No acerto. Sem cálculo no processo. Eu nunca vi um processo trabalhista sem cálculo. Aí eu fiz um retorno para o prefeito Chico ontem, dizendo, olha, infelizmente eu estou cumprindo, não tenho nada contra o Alexandre, eu sei que nós não pagamos o fundo de garantia realmente, toda aquela história, e eu não vou fazer nenhum ato de improbidade, porque eu estou proibido de pagá-lo. Porque é um dinheiro que é do fundo de garantia, como foi dito aqui pelo advogado Rafael. Então a minha atitude foi baseada no jurídico, eu sou muito cuidadoso para não cometer injustiças, né? E como não havia nenhuma planilha de cálculo, eu falei, então, ó, prefeito, sinto muito. Isso é da alçada suas aí, e devolvi o processo para ele. Então, se o Alexandre estiver me ouvindo, eu queria dizer que eu não tenho nada contra, pessoalmente, nem contra ele, contra nada, eu só cumpro a lei. Eu falo isso toda hora, o Antônio Garcia vai cumprir a ordem, a lei, aquilo que está para ser feito, seja de um lado, seja do outro, eu não quero nem saber. Se não seguir a legislação, não vai tirar nada de mim. Então é sobre essa questão, Rafael, só para poder complementar, ok? Mais alguém? Vereadora Sérgia. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje nós não temos nenhuma data comemorativa importante, mas eu gostaria de parabenizar o vereador Rafael e a mim também, que fizemos aniversário essa semana. Eu gostaria de parabenizar o projeto Colé Zé e aí, moçada. Eu tenho vários alunos que estão participando desse
projeto. Eu acredito que o maior reconhecimento das pessoas que participam do projeto. Crianças, geralmente, eles são muito ingênuos, são muito verdadeiros no que falam. E eles estão vindo falar para mim, assim, tão maravilhado com o projeto, né? Falando que tem artes marciais, tem aula de pintura, tem tanta coisa boa lá, e eu quando tem que falar mal, eu falo bastante também, mas quando a gente tem que falar bem, eu acho que a gente tem que falar bastante também. Então eu tenho que dar meus parabéns para o pessoal que está à frente desse projeto aí. As crianças estão gostando muito mesmo, estão participando com afinco, e eu acho que nesses projetos aí que a gente tem que valorizar mesmo, porque eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, alguém falar assim, isso não vai dar certo, algum projeto, alguma ideia que alguém tem para beneficiar, às vezes, o pessoal da droga, como já ouvi aqui nessa casa, ou algum aluno, alguém fala, isso não vai dar certo, isso aí não adianta. Eu acho que é morrer tentando. Eu acho que é isso aí mesmo. E as crianças estão muito felizes, está tendo um respaldo muito bom, e é isso aí, gente. E se precisar de mim, eu estou aqui para servir. Gente, a gente está na época de economia. Eu tenho passado alguns dias na frente do Lago Municipal, e aquela árvore de Natal está acesa ainda. Já passou o Natal, já faz 2, 3 meses, gente. Está todo mundo falando em economia e a árvore de Natal está ligada. Não pode. Então, eu peço providências do Executivo para que seja desligada a árvore de Natal. Eu gostaria de convidar, principalmente as mulheres, mas não somente as mulheres, os homens também podem participar, da 4ª caminhada do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, domingo, com saída em frente ao Centro de Saúde às 8 horas. É muito importante para nós mulheres. Gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal e toda a equipe de combate à dengue. Eu tenho percebido na cidade que o pessoal da dengue está trabalhando muito, né, no combate à dengue. E, em especial, para o Curvina e para toda a sua equipe, que está fazendo um trabalho exemplar na cidade. Eu convido também toda a população para a festa do Espetinho, a realizar-se dia 8, domingo, no Salão da Pai, às 9 horas. É beneficente à Santa Casa de Iacanga. Então, todo mundo já tem a agenda pronta para domingo, né? Ir na caminhada e depois ir na festa do Espetinho. Eu tenho tido reclamação do mato alto, do loteamento. Tem uma rua, Toku Tanaka, se eu não me engano, o nome daquela rua. O pessoal está reclamando quanto ao mato alto e o asfalto, falta de asfalto. Gostaria que a prefeitura desse uma olhada, uma atenção especial para aquela rua. E gostaria, para finalizar, parabenizar todas as mulheres iacanguenses pelo seu dia, a realizar-se no dia 8 de março próximo. Boa noite a todos. Alô, pronto. Vereador Próximo. Bruno. Boa noite, senhor presidente, novamente. Primeiro e segundo secretária, nobres edis, senhores que nos dão a honra ainda da presença até o momento, e amigos internautas. É tanta coisa, senhor presidente, que nós precisávamos de 15 horas. Mas como o Corinthians está jogando,
Nós vamos falar em 15 minutos. Tá bom, senhor presidente? Para não perder o fio da meada, eu vou iniciar pelo fim, referente a resposta do Executivo, em nome do Alexandre, em nome do Dr. Sebastião, desculpa, referente ao caso do Alexandre Abdala. Eu não sabia do teor dessa resposta, vereador Rafael. E é lamentável, mais uma vez, virmos de novo nessa tribuna, e agora, pelo secretário de Assuntos Jurídicos, um teor, doutor João Franco, nada muito amigável e praticamente intolerável de um colega não meu, pois eu não exerço advocacia, mas sim do colega Rafael, vereador e advogado Rafael, de um senhor que se acha muito sabichão, muito espertalhão, e ainda vem, mais do que nunca, além de desonrar e ofender diretamente, porque acho que é assim que vem mantendo o cargo de secretário jurídico junto ao prefeito, enchendo de esbulhas e bugalhos, como ele mesmo disse, para que o prefeito apenas assine e fale, nossa, isso deve ter sido bem feito. E nem lê sequer, eu acho, porque eu não consigo acreditar que o prefeito Chico seria tão mal educado e tão infame desta forma. Mas, o que esperar e falar de alguém que não se dá o próprio respeito exercendo tal função? Em contrapartida, é um absurdo, senhor presidente, e mais uma vez, se bem dessa vez de uma forma mais modesta, mais tranquila, o senhor jogou a batata quente na mão do executivo de forma sábia, porque é muito fácil. Eu fico imaginando a seguinte situação. Só um detalhe, não joguei batata quente, eu sempre seguro todas as batatas, companheiro. Não, o senhor vai entender. Acontece que essa batata não era minha. Isto, o senhor vai entender. De uma forma muito sábia, foi o que eu disse. É porque trata-se de uma batata quente, o senhor absorveu a informação, olhou que não podia nada fazer e devolveu da onde deu certo a origem. Agora, a analogia que eu faço, senhor presidente, se bem que eu tenho certeza que nunca aconteceria tal coisa, conhecendo o senhor, eu fico imaginando a seguinte situação. O senhor, provedor da Santa Casa, e a Silvana exercendo assistência social lá, como sempre exerceu, muito bem, por sinal, a função. E aí um belo dia entra eu, como provedor, mando-a embora. Essa rescisão eu não quero fazer, ela entra na justiça, o senhor assume um cargo na prefeitura e ela vem trabalhar com o senhor. Aí o senhor vai, não, como não? A Silvana tem direito, sim, ao fundo de garantia. E uma pinóia quando ele fala que não tem vínculo parentesco. E ninguém está falando de nepotismo. Até porque todos sabem, e não precisa ser o advogado e vereador Rafael, de que o caso absurdamente, não na Câmara, não na Prefeitura de Iacanga, mas no país, não é considerado nepotismo em caráter de secretário. Pois assim, se fosse, teríamos um grande absurdo correndo dentro da nossa prefeitura. Acontece que é legal, mas é imoral. Ter filhos, parentes, esposos, cônjuges, dentro exercendo o cargo de secretário e nós ocupando aqui essas cadeiras. Bem como os secretários ocupando as cadeiras do executivo e líder deles. É imoral. Doa quem doer. Mas R$49 mil é muito. Senhor presidente, posso continuar? A senhora quer falar, vereadora? Eu dou a parte. Não? Na próxima sessão. Então, por gentileza, ouça. E quero 30 segundos descontado do meu tempo, porque eu estou marcando aqui. Retomando, embora seja imoral, e desculpa, vereadora de Norá, já que a senhora vai falar, eu não estava nem temendo também a senhora, mas como a senhora está se sentindo ofendida, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é imoral nós termos o grau de parentesco. É legal, juridicamente legal. Façam quem achar que não é. Continue fazendo. Mas consulte a opinião popular para ver.
Mas moral e legal é 49 mil reais para o bolso. Seja lá de quem for. Muito mais, vereadora Sérgio, do que a luz do Natal acesa, eu fico pensando na economia desse pagamento dessas leis trabalhistas. Bem como, eu ainda não sei, aí até compartilho com Vossa Excelência ou com o líder do governo, até como mérito de informação mesmo, não é questionamento. Se é verdade, se não é, o que é, quem não é, referente a 46 pessoas demitidas ou pré-demitidas, ou estão prestes a ser demitidas, a não ser pelo Executivo, que está um sussurro danado no Executivo. Creio eu que isso tem a ver não só com o TAC do Ministério Público, que Vossa Excelência, bem como junto, consensual com os nossos pares, na época, ainda taxados como oposição, entramos e denunciamos no Ministério Público. Se não for, eu não vejo outro motivo da dispensa, a não ser a economia financeira, devido ao grande problema financeiro que nós passamos, nós e a Canga, e isso eu vou em defesa até do prefeito Chico, referente a algumas coisas que não está sendo feito, alguma coisa, mas como todo o país, estamos em falta de recursos, bem como o nosso caso da usina. Mas, se está assim, como é que nós vamos dispor desse valor de algo indevido? E se não é parente, algum intuito pessoal existiu. Quero falar ainda, quando o vereador Dorival citou, depois ele pode esclarecer melhor, falando que não trata-se, ele respeita a minha opinião e eu respeito a dele, mas só discordamos de algumas coisas. Não trata-se de interesse político o caso da denúncia contra o vereador Rafael referente às contas do prefeito Ismael Boiani, ex-prefeito. Uma única coisa o senhor está certo, vereador Dorival. Infelizmente o senhor está certo. Faz parte de gente que era do nosso grupo. Isso é uma grande verdade, porque não era aliado a eles. Mas o que talvez o senhor esteja equivocado? Com certeza não é o nosso grupo que está dando esse amparo jurídico a ele. E se fosse particular, todos sabemos que tem um certo custo. E aí eu deixo uma pergunta no ar. Se não é particular, que horas e como está sendo feito isso será? Referente ainda às contas, o senhor presidente, eu também discordo de Vossa Excelência, quando o senhor discorda da minha, dizendo que referente, nós temos que ser justos com o Ismael Boiani. Ninguém, senhor presidente, na minha fala, falou que é absoluto a decisão do Tribunal de Contas. Eu acho que o senhor está certo, mas eu não falei isso, pelo contrário. Tanto é que estamos aqui para votar depois. Mas absoluto era, glorificado era, quando essas decisões do Tribunal de Contas eram favoráveis. Foi isso que eu disse. E o que está sendo, e eu falei e reafirmo, é referente à manobra política para tirar o vereador Rafael, colocar o ex-vereador Kleber, para tentar colocar depois, sim, a votação dessas contas em pauta e tentar aprovar como foi feito na época do vereador Ronaldo. Foi só isso, não que o Tribunal de Contas é soberano. E só esclarecendo, como a legalidade da explanação que o senhor fez, o presidente do PV é o senhor Rogério César de Moraes, era na época, antes, e hoje não existe presidência. Então, o legítimo do partido teria que ser a direção estadual, o qual eu não sei qual vai ser a postura do partido, porque não é o meu vereador Rafael, mas muito será difícil a permanência do mesmo senhor Kleber após denunciar o próprio partido sem consultar a direção estadual. Quero fazer uma solicitação, e aí como o vereador Dorival sempre costuma anotar, vereador, é coisa simples, talvez passa despercebido na correria do serviço do Brito, do Beto Sanelli, que vem trabalhando bem e muito nas ruas, mas hoje não sei quem foi, nem sei quem foi que falou, mas me ligaram falando, olha, estão anunciando na rádio, pedindo para a gente limpar os quintais, tal, mas aqui na frente de casa, vira e mexe, sai rato. E aonde é esse terreno? Eu não sei se é da Vivo, eu não sei se é da prefeitura, aquele terreno aqui na Lemete da Torre.
além de estar um mato muito alto, a vizinha da frente, ela solicitou para que nós possamos pedir, requerer junto à prefeitura, a limpeza deste terreno o mais breve possível. Lemerte Garcia dos Santos, terreno onde se encontra a torre, do lado da torre, do lado do bar do Zé Carlinho, para ser mais exato. Outra coisa também, vereador, senhor presidente, só apenas corrigindo, ou talvez apenas alertando, pode até haver, sim, receios de algum dos pares na reforma política municipal, mas não minha. Pois aquela cópia que o senhor me deu não só foi lida, como está cheia de anotações esperando colocar em pauta. Então, eu estou disposto a colocar em qualquer momento que o senhor queira, doa quem doer. Então, se é dos dois lados, estamos abrindo aqui um terceiro ou quarto lado, que é o meu, que nós não temos receio nenhum de fazer qualquer tipo de alteração. Quanto ao prazo do requerimento que eu pedi verbalmente, protocolei depois junto à secretaria, sobre as denúncias feitas pelo, eu não sei o nome dele, mas o apelido é o polaco, referente à coordenação da saúde bucal, ainda estamos no prazo, porém quero apenas, como chama, Sérgio? Nivaldo Vale, perfeito, vulgo polaco, pintor, filho do finado Caneta. Ainda não recebemos nada, né, senhor presidente? Eu já estive na secretaria, está dentro do prazo, não estou cobrando prazo. Recebi hoje à tarde. Bom, então só se foi depois das 16 que eu estava o vereador Dorival lá. Bom, então, senhor presidente, esse tipo de coisa para a gente vir para a sessão, embora está na correria... Não ia dar tempo de falar sobre o que tem, o processo é... Ok, mas se recebeu... Então, está aqui meu pedido de desculpas, em nome da secretaria e da presidência, porque não foi passado a mim, hoje eu fui na secretaria e não tinha passado. Recuo no eventual que não seria atraso, porque estaria dentro do prazo. Só que eu quero fazer uma ressalta aqui, senhor presidente, que da outra vez foram coagir e inibir o próprio denunciante, e dessa vez, depois da sessão de Câmara, foram falar com o Deizinho, o irmão do denunciante, pressionando ele para procurar o irmão e pedir para que recuasse, porque senão poderia acabar sendo processado. Eu acho que talvez seja esse o motivo que o secretário de administração industrial, de projetos industriais, Dr. Moacir Bueno, esteja querendo tanto fazer uso da tribuna, onde protocolou na secretaria o pedido para fazer uso da tribuna nessa data de hoje, e Vossa Excelência entendeu que não seria necessário, se bem que eu gostaria que ele viesse, mas, seguindo sua analogia, o senhor está certo novamente, porque ele não é, e ninguém está citando o nome dele, como parte do envolvimento ou de algum eventual escândalo. Ninguém está afirmando nada. Tanto é que meu requerimento foi para a Secretaria da Saúde, não citei nome de ninguém, de caso específico, apenas para solicitar um requerimento, como todos sabem, você tem que apontar o motivo que você quer esse requerimento. E eu apontei a denúncia. Mas se alguém tem que fazer uso dessa tribuna, seria ou a secretária da Saúde, ou o próprio coordenador de saúde do bucal, para poder explicar. E eu não acho que ninguém é culpado, não. Apenas esclarecendo. Agora, errado, senhor Moacir, é o senhor ficar tentando, às vezes, inibir amigos, irmãos do próprio denunciante para tentar fazer aquilo que vocês acham correto. E também, para encerrar, eu quero ressaltar aqui, eu acredito que seja um minuto. Um minuto e pouquinho. Eu acho que o senhor vai concordar comigo, senhor presidente, não sei se o senhor tem conhecimento. Está aqui o Paulinho, Paulo de França, DJ Paulinho presente, e não deixa mentir. Todos nós sabemos que ele foi um dos organizadores do bloco de carnaval Solasca que Voa. Muito organizado, participante ativo na organização do carnaval, qual foi elogiado por todos dessa casa na última. Mas, assim ele como eu, integrante, ou nós, integrante do outro bloco, o bloco Javali, além de não ter sido muito amparado durante a divulgação do carnaval, tivemos ainda a tristeza, senhor presidente, onde o senhor prefeito assinou um alvará 23/2015,
o qual eu tive a informação junto à Polícia Militar, autorizando o bloco, vai dar problema, a usar som alto das 23 às 3 horas em 2 sextas seguidas, no Lago Municipal, senhor presidente. Olha só que beleza. E mais, a justificativa era propaganda, para a realização de propaganda. Os senhores e senhoras são homens e mulheres públicas. Que propaganda vocês ouvem às 23 às 3 horas da manhã? Ainda mais com carro de som alto. Fica aqui meu repúdio, senhor presidente, porque eu acredito que se o senhor é um dos defensores para um local apropriado para essa turma curtir, ouvir seu som, ter o seu cantinho. Se não é feito para um, como vai autorizar ainda por escrito, por alvará, doutor João Franco? Por alvará municipal, tal absurdo. Aí você vai fazer um requerimento perguntando, senhor presidente, vem malcriações do secretário jurídico desta forma, dessa natureza. É um absurdo, eu encerro aqui repudiando tal fato, e gostaria de entender e ter uma resposta. Talvez o vereador Dorival tivesse depois, na fala dele, para falar qual é o real motivo desse alvará. Eu acho que o recado foi dado, eu acho que está razoável. Ok, então, acho que por hoje é só. E peço desculpas por ter extrapolado 1 minuto e agradeço a compreensão sem mais, senhor presidente. Ok, vereador Bruno. Próximo. Vereador Dorival. Vereador Dorival. Pela ordem. Boa noite, senhor presidente, nobres secretárias, nobres edis, senhores que ainda nos dão a honra da presença, internautas, se é que nos estão assistindo, porque a internet está caindo toda hora. Eu vou iniciar a minha fala aqui, já falando do término da fala do Bruno, porque senão eu vou acabar esquecendo, Bruno, porque dessa vez eu não anotei. Eu não tenho conhecimento desse caso. Como eu já disse aqui na sessão passada, esse ano não participei do carnaval, não pude participar por motivos particulares, estava trabalhando em serviços particulares e não estive lá, não participei da comissão. Mas eu acredito no seguinte, acredito na idoneidade do prefeito, da comissão que estavam lá e que trabalharam para o carnaval. Acredito que o interesse era, assim que nós fizemos no ano passado na Festa do Peão, acredito que o interesse dessa divulgação era panfletagem e trabalhar com os jovens. Eu não estou dizendo que isso foi desta forma, estou dizendo do que era a intenção do prefeito. Eu não sei, vou procurar me informar. Só estou apenas dizendo algo aqui do que nós fizemos no passado. Nós tivemos equipes que foram para as cidades de fora, que esse ano vai novamente nas faculdades, de Bauru principalmente, fazer panfletagem e divulgação com CD dos shows que nós teremos na nossa Festa do Peão. E é lógico que esse pessoal que vai estar lá, nas frentes de faculdades, vão ter as pessoas fazendo panfletagem, com som no carro também. Não com som muito alto, mas vai ter som no carro também. Está chovendo? Então, eu acredito que a intenção foi essa. Não estou dizendo que foi isso, mas eu acredito que a intenção tenha sido dessa forma. Gostaria de dizer aqui, quanto até o senhor presidente citou hoje, na sessão, da questão da nossa praia, da nossa contenção de barreiras de Iguapé na nossa praia. Essa semana nós estivemos na praia, fomos escolher, pegamos o barco, fomos ver. Gente, já quero dizer de antemão, antes que eu fale qualquer coisa, que não entendo bulufas do que eu fui fazer. Fui porque tem interesse, mas não entendo. Mas tinham pessoas lá que entendiam. Então eu fui apenas para acompanhar, para ver qual era a estratégia, e aproveitei para tirar algumas fotos. Que o local é maravilhoso.
foram lá escolher um possível local para que pudesse fazer essas barreiras. Por que já foi lá escolher um local? Porque nós tivemos uma posição, o que eu posso dizer, uma luz no final do túnel da CETESB, do órgão, da Marinha, principalmente, que não autoriza essa contenção. Mas a Marinha nos deu uma carta branca. Faça um projeto e me traga. Se for viável, a gente aprova. Então nós tivemos uma posição da Marinha que nunca tivemos. A Marinha sempre foi, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora eles abriram. Não falaram que vão autorizar, mas deram como se diz, a gente se contenta com pouco, né? Que nem criança, você dá um pirulito, ele se contenta. A gente se contenta com pouco. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos fazer um projeto. E como eles deram essa luzinha aí para a gente, o secretário de obras, junto com o prefeito, começou a correr atrás da empresa. Começou a pesquisar a empresa. E achamos uma empresa que se chama Papaguapé. Entramos no site da empresa para entender o que era, o que não era. É fantástico o serviço que eles fazem. E, não, senhor presidente, não é. Agora, depois disso tudo, o Gustavo, que é o secretário de obras, entrou em contato com eles para saber se eles poderiam vir ao nosso município, fazer uma visita sem compromisso, para também ir até aquele local para ver o que pode ser feito. E que local que é a cidade que tem essa empresa? Ele me falou, eu não lembro mais, mas eles fizeram um trabalho muito grande aqui no Tietê. Inclusive, uma praia que foi muito contemplada com isso, se eu não me engano, acho que é Itapuí. É uma máquina que nós já estivemos aqui, mais ou menos um tipo disso no passado, que foi na época do doutor Orlando Castro. Ela bate o guapé, ela tem na frente não sei explicar, um garfo, alguma coisa ali, que empurra esse guapé dentro de que vai batendo e jogando dentro da caçamba, dentro do rio mesmo. Então, é fantástico e tem autorização da Marinha essa empresa para fazer isso. Entendeu? O mais importante, ela tem autorização da Marinha para fazer isso. E ela já fez contenção de guapé em vários municípios. Então, essa é a intenção nossa. Então, eu acho que o pontapé inicial foi dado, o senhor presidente participou, junto com o prefeito, né, das conversas também, e eu acho que o pontapé inicial foi dado, a vontade de se fazer é muito grande, mas vocês sabem que muitas vezes é barrado pelos órgãos competentes. Mas eu acredito que já foi um grande passo, até mesmo por ter conseguido esse aval da Marinha. Gostaria, bem rápido, só falar aqui daquilo que foi dito na sessão passada também pelo novo vereador Bruno, que naquele momento eu disse aqui e afirmei para ele que a escritura daquele terreno, onde vão ser construídas as casas populares da CDHU, já estava em posse da prefeitura. Eu reafirmo o que eu disse aqui, tá? Reafirmo. Agora, eu estava em São Paulo junto, por isso que eu afirmei. Mas, para que não aconteça nada, eu fui lá para realmente ter certeza do que eu tinha dito aqui. E obtive ainda coisas melhores do que isso. A CDHU só não começa a se fazer a licitação agora. Por quê? Porque o governador ainda não tem nossa, fugiu o nome agora. Dona Dinorá estava junto. Ele ainda não foi, ele não tem o orçamento pronto para poder destinar as verbas que estão lá pleiteadas, que ele já aprovou, inclusive. Então, assim que sair o orçamento, ele vai começar a passar essas emendas, essas verbas para os deputados e para as cidades que estão, que ele prometeu, e aqueles convênios que já estão assinados, porque ele já tem vários convênios assinados. E a Canga já tem, inclusive, vários convênios assinados. É o caso da CDHU, é o caso do nosso Centro Cultural, que já está assinado, já está prometido, está tudo pronto, não veio dinheiro por esse motivo também.
porque o orçamento ainda não está pronto. Então, lá, chegando, o governador dando ok, vai se fazer a licitação, porque só falta isso, e dado início às obras, porque já está tudo pronto. E também, nós temos aí 200 casas que o Chico, o nosso prefeito, está correndo atrás, e já tem 60% já certo, pelo que ele me falou, inclusive nós temos até aqui um anteprojeto, 200 casas que vão ser construídas pela Caixa Econômica Federal. Vai ser licitado, o terreno vai ser doado, certo? Doado o terreno, e uma empresa vai construir essas casas através do convênio com a Caixa Econômica Federal. Então, e essas casas têm prazo pela Caixa Federal, são 10 meses. 10 meses, iniciou, 10 meses tem que entregar. Então, isso é muito bom. Tá? Inclusive, quem quiser dar uma olhada no projeto, é fantástico, com áreas deixadas para área comercial, para área institucional, enfim, tem tudo aqui no projeto. Eu acho que está muito bem feito, muito legal esse projeto para o nosso município. Tem mais coisas, senhor presidente, mas são coisas que a população aí vem colocando no Facebook, vem falando, que essa questão do cheiro da praia, o prefeito está muito preocupado com isso, já foi, também tem aqui a resposta, né, do órgão competente de tudo isso. Isso não é só em Iacanga, infelizmente o prefeito está de mãos amarradas, ele não tem o que fazer, mas ele mesmo assim está correndo atrás disso tudo. Mas, se houver interesse, se alguém quiser ver as respostas, estão aqui. Vereador, se você puder falar, sei que não pode ser apartado, presidente, mas sobre as casinhas mesmo ainda, tem-se uma previsão sobre a inscrição? Porque as pessoas perguntam. Da CDHU ou da outra? Da CDHU. A CDHU é o seguinte, o projeto da CDHU, assim, a inscrição é uma coisa, eu ia falar do sorteio. O sorteio é só depois que termina as casas, não se faz mais sorteio antes de terminar as casas. E a inscrição também, eu não vou saber agora exatidar para você com exatidão a porcentagem que as casas já têm que estar construídas para poder fazer o sorteio. Antes você poderia fazer o sorteio, a inscrição no início, hoje não pode mais. Tem que ter uma porcentagem dessa casa construída para se poder fazer essa inscrição. Tá? É dessa forma que há muita mudança na CDHU hoje. Mudou-se muita coisa, as casas mudaram, tudo mudou. Tá? E posso te garantir, mudou para melhor. Tá? Bom, não, está tudo certo, Bruno. Sim, com certeza. Isso aí, tá? vai seguir. Senhor presidente, sem mais. Eu pediria até agora, aproveitar que você já ocupasse o meu lugar para a gente falar rapidamente sobre 4 assuntos aqui, para a gente encerrar a sessão. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, caros internautas. Eu vou falar sobre um projeto muito importante que está sendo desenvolvido aqui. É Colezé, né? É isso, é um nome, para mim, essas gírias, só o Miro que conhece, né, Miro? Foi o Miro. Mas é um projeto muito importante, porque nós estamos em convênio com a CMDC, é isso, né? CMDK. Nós estamos tirando os jovens das drogas, eles estão reunidos ali, um projeto muito bonito, a Sérgia já fez o comentário, não vou me alongar sobre isso, mas está sendo um projeto revolucionário. E com um detalhe, é obrigado por lei fazer isso. Então, já era para ter feito no mandato passado, parece que houve não havia um entendimento que era um objeto de lei, né? E agora o Chico foi pressionado, porque tem que fazer isso aí, é lei, pô. Ele tem que cumprir, senão tem uma multa diária absurda, uma coisa... E os caras não querem saber. E está sendo desenvolvido, onde era a antiga academia do Pablo Abdala ali, né? Quem quiser, eu já fui visitar, achei interessante lá, aquele menino que foi candidato, lá o Pinduca, né? que está lá orientando. Os meninos estão adorando e realmente é um ambiente bacana e a gente tem muita esperança que esse projeto prospere. Então eu quero dar parabéns ao Chico, que está acolhendo, a minha esposa, a Silvana, que também está junto com o grupo lá, a Cristiane, né?
e a assessoria da assistência social, que é a nossa primeira dama. Então a gente está torcendo para que a gente faça aí um grande trabalho nessa área. A respeito disso, era isso que eu ia dizer. Mas, sobre aquele projeto do Bruno Gama, que estou dando retorno, a mureta já foi feita. Hoje eu conversei com o Bruno, até mandou via foto para mim, a muretinha está pronta. Então nós estamos resolvendo o problema do Bruno Gama. E na próxima semana ou a outra já vai começar a fazer a abertura da rua lá. Então nós conseguimos negociar, que é o que nós temos que fazer aqui na Câmara. Começar a negociar, dar as mãos, tentar trabalhar junto para poder resolver o problema da população. Sem brigas. Local de som, vai estar baixando um abaixo-assinado aí a respeito do som dos jovens. Eu sou até suspeito de falar sobre o som. Eu sempre gostei de som alto, então eu não posso nem... Se eu tivesse que votar a favor dos jovens, o pau estava comendo. Mas nós temos, em contrapartida, respeitar as pessoas que não suportam um som alto. Eu conversei com o prefeito Chico sobre esse dia, ele me disse, eu poderia fazer uma portaria para liberar, mas aí é um problema de polícia. Se alguém reclamar para a polícia, e tem a segurança, porque os jovens bebem, acaba se extrapolando, e pode acontecer um acidente e o prefeito vai responder por isso. Então é preciso... A hora que nós recebermos, e inclusive a sugestão minha é que seja feito lá na areia, não ali até o som vir lá embaixo, e que haja uma pessoa responsável. A gente tem que achar uma forma de alguém que possa estar ali para disciplinar, ou a polícia delegada. É só um fim de semana, não é direto. Então nesses dias ter alguém, até um exemplo para a gente estudar um plano, porque os jovens estão sentindo a necessidade disso, né? Então a gente precisa, também fazer um meio termo. Aqui no lago já dá problema, mas lá embaixo na praia, na areia, não ali em cima, porque ali em cima, lá embaixo deixa eles fazer o sonzinho deles, né? E agora não pode ter também garrafas de bebida, você pode levar latinha. Tem que ter uma certa disciplina também, uma pessoa que fique lá, a polícia passando por ali, para já sentir que... E falar, moçada, se vocês... não respeitarem o espaço, começar com uma briga, nós vamos ter que cancelar de novo, tem que reunir todos eles, né, a hora que estiver lá, com o microfone. Só, moçada, isso é uma conquista, né? O prefeito abriu mão, nós temos compromisso, o horário tem que ser cumprido, a tantas horas vocês param, não insistam, tem que cumprir o horário, e que meter uma placa lá e falar assim, é só no sábado e domingo. Que realmente as pessoas, por mais que queiram descansar, está todo mundo no lazer também. Agora, durante a semana, fica impossível, porque as pessoas trabalham. Então, nós temos que ter bom senso para tentar resolver isso para os nossos jovens. Ok? Só complementando a sua fala, não, vereador. Há um tempo atrás, eu me engajei nisso. Está aqui o Jeff, que não deixa me mentir, porque ele gosta muito também, eu também gosto. Ele tem carro com som. De som alto, eu não sei, não gosto muito, não. E o que acontece? Eu fui procurar informações, até com o sargento, com o nosso comandante e em outros lugares. O que acontece? Nós precisamos ter em Iacanga uma comissão, formasse para ter as pessoas responsáveis por isso. Eu até pedi para o prefeito, para ceder o local de eventos que nós temos, que os carros têm como estacionar lá tem banheiro, lá tem iluminação, poderia ser feito lá. Mas o que acontece? Eles não querem compromisso. Estou errado? Eles não querem compromisso, eles querem ir lá, mas ninguém quer ser responsável. Eu falei, toda sexta-feira, todo sábado, nós poderíamos ter esses jovens lá, mas eles não querem, infelizmente, ficou parado nisso. Eu acho que nós vamos ter que conversar com eles, né? Achar um caminho também, empacar por causa disso, não pode. Não, temos que achar um caminho aí. Outra coisa, está havendo dispensa de alguns funcionários aí na prefeitura por conta do excesso de cargos comissionados. Eu sempre assumo tudo o que eu faço. Essa denúncia foi feita pelo presidente da Câmara. Não com a intenção de prejudicar ninguém, nunca tive. É que o Tribunal de Contas nos cobrou isso. Como é que está aí nós fomos ver, tinha realmente muitas pessoas no cargo. Foi feita uma besteira. Antes do Chico assumir, foi feito um monte de cargo. Não sei se foi estratégia do governo, não estou preocupado com quem errou, quem acertou. Nós temos que acertar. Aí, atendendo o Tribunal de Contas, nós fizemos uma denúncia.
Ó, realmente, denúncia não, nós demos informação melhor que havia muita gente. Aí, até agora com essa queda de verba que a prefeitura está tendo, ficou uma situação insustentável. Então, está tendo alguma demissão, é porque é muito difícil, a gente tem que tomar decisões. Né? O poder público tem que tomar decisões na hora que ele é cobrado, que ele precisa. Então, existe hoje, eu falei desde o início, o Tribunal de Contas nos cobra, hein? A gente tem que dar uma resposta para o Tribunal de Contas. Então, está sendo feito. Vai ter um concurso agora, eu espero que essas pessoas que foram afastadas tenham sucesso, que eles consigam. E outra coisa, vai haver um concurso público, ok? E eu quero dizer uma coisa, se houver uma denúncia, a casa cai. Eu fiz um concurso público na Câmara, então uma pessoa que nem é de Acanga, ok? Eu gostaria que houvesse honestidade nisso, assim como as casinhas também, que as pessoas que precisam peguem, para a gente começar a fazer justiça nessa casa, ok? Eu quero que as pessoas realmente não sejam beneficiadas com cargos sem merecer. É a chance que nós temos de pegar grandes profissionais agora, que possam render mais, dar retorno. Talvez algum deles que foram afastados, que eu conheço, não conheço todos, tem muita gente competente que foi afastada. Mas vai ter que participar do concurso. É a regra do jogo. É a Constituição que determinou que tem que ter concurso, não sou eu. Ok? Então você não pode estar dando cargo comissionado, a não ser para os cargos de confiança, que é secretário e pessoa. Agora nós temos a oportunidade de arrebanhar um bom grupo agora. Então por que nós não aproveitamos fazer um concurso sério? Não que os outros não tenham sido, mas fica desgastante, porque de repente tem uma denúncia aí, já tira o brilho da... Faz uma coisa bonitinha, uma coisa decente. Então, o pessoal está de olho. Já pensou, sai 43, entra os 43 de volta. Pô, fica um negócio que você não convence ninguém mais, né? Vai chegar o juiz, pô. Fica dando sinal de manobra. Não que essa possibilidade não possa acontecer, mas é como aquela história do raio cair no mesmo lugar 2 vezes. Fica esquisito. E por fim, eu queria só fazer um comentário. Toda essa discussão que nós estamos tendo aqui e tal. Eu sou uma pessoa independente, eu tenho a minha visão sobre as coisas. E eu tenho visto que sempre existe um julgamento das coisas pelo ódio político, pela rivalidade política, pelo ódio. E o ódio, gente, o ódio é um sentimento mais forte do que o amor. É fácil você odiar. A gente não aprende o ódio na escola. O ódio é um sentimento mais verdadeiro. Porque se eu chegar numa pessoa e falar assim, eu te amo, ela vai ter dúvida. Mas se eu dizer para ela, eu te odeio, ela tem a certeza na hora. Porque o ódio é mais verdadeiro. Ele é mais sedutor. Você não erra quando você tem ódio, você erra. Agora, o amor, ele precisa ser praticado, ele precisa ser desenvolvido. É uma moeda de 2 faces, onde o ódio é 50%, mas o amor vai chegar a 50%. Ele não é 50%, você tem que trabalhar ele. Esse amor que eu falo é o amor pela cidade nossa, pelo nosso povo. Nós somos uma grande família aqui, pô. Nós temos aqui muita gente... da própria família aqui, um falou outro que o Bruno tem um tio que é adversário dele e é tio dele, não é verdade? O Carlos Francisco Abdala, que é o nosso, dá licença, que é o Carlos Francisco Abdala, que é o nosso vice-presidente, tem um jurídico com o sobrenome Abdala. Eu não tenho nada contra isso. Tem a filha, que é a nossa secretária, e é uma excelente pessoa. Agora, se a legislação permite que o secretário tenha grau parentesco, não sou eu que vou discutir, embora eu não colocasse se eu fosse o prefeito, com exceção em alguns cargos. Né? Agora, eu iria procurar a pessoa mais capacitada. Pode ser até que seja da minha família, mas tem que ser realmente uma pessoa com experiência na área, uma pessoa que tem... E no caso da nossa secretária da saúde, ela é da área. Então, e está fazendo um excelente trabalho pelas notícias que nós temos. Então, por fim de papo, a cidade precisa ganhar. A rivalidade política, o ódio político, às vezes fica jogando lenha na fogueira para poder descaracterizar o trabalho da moça. Vamos analisar o trabalho dela. Se ela estiver fazendo besteira, aí nós vamos julgar. Mas agora, da mesma forma que eu defendi o Rafael aqui, a posição dele, eu estou defendendo também ela. Estou defendendo aí a posição dos Boiani. Eu não vou julgar o Boiani por ódio político. Eu não tenho ódio por ninguém. Eu não tenho ódio nem por ninguém, não. Eu não tenho esse sentimento no coração. Eu não sei o que é ódio. Eu sou um cara justo, pô. Nós temos que parar com esse negócio de prejudicar pessoas por ódio político, por essa rivalidade imbecil aí. E a canga, estando unido já é duro fazer as coisas, pô.
Agora fica rachando, cada um para um lado, as coisas não andam. O ano passado foi muito importante, porque esse ódiozinho, essa coisa ainda estava muito latente, e eu fico o tempo todo tentando conter isso. Quantos projetos importantes o ano passado foi aprovado com o meu voto? Por quê? Porque eu voto independentemente daquelas posições políticas. Eu voto naquilo que é preciso. Quero falar sobre mais uma coisa importante a respeito do patrimônio histórico. É um projeto realmente importante, que foi procurado por muitas pessoas. Já falamos demais nisso. Eu só queria me dirigir agora ao padre Romildo, que é meu amigo, que eu adoro ele, não tem nada contra. E muitas pessoas falam assim, você está falando mal do padre? Eu falo, não, filho. Eu estou discutindo um problema que a sociedade trouxe para mim. Ok? Por todo o carinho que eu tenho por ele, todas as festas eu colaboro, inclusive com os evangélicos, pastor Pedro, lá com o Enoque, se eu não me engano, que é filho dele, né? Então todos o Salim, se ele pedir, me precisar, eu puder colaborar. Então eu não tenho nada contra evangélico, nada contra católico. O problema que está sendo discutido é um problema que a cidade sentiu a perda do coreto, a perda das coisas, e quando ele fez aquela obra lá, as pessoas falam, essa obra vai chocar a arquitetura da igreja. E é uma crítica construtiva, ele fez tudo certinho, não tem nada de legal. É que não existe uma lei, poderíamos até ter feito aquela obra do padre Romildo, mas poderia ter feito uma arquitetura que ela se misturasse com a arquitetura da igreja para não dar aquele impacto. Mas nem essa chance nós tivemos. Ok? Existe uma crítica que foi feita aqui também na época do Bueno. Vamos ser honestos. Aquela meia-lua em frente ao Beira-Rio, aquilo é um crime. Me perdoe, eu acho que foi a boa intenção para atender, mas aquilo tirou a arquitetura da mesma forma que a casinha na igreja. A gente tem que falar a verdade, não quero saber se é do governo ou do outro. A grande verdade é que aquela obra, ela destoou do prédio. Ela poderia ter sido feita em outro lugar. Então é uma crítica construtiva, não é uma crítica para dizer assim, porque, né? Então derrubaram lá o nosso ginásio. Poxa, por que justifica você fazer algo, para você fazer algo você tem que derrubar outro? Não pode, nós temos que guardar nossas raízes. Esses casarões centenários que nós temos aqui, aí a Canga vai fazer 90 anos, tem prédios aqui que eu acho que tem mais de 100 anos, 120 anos, aí, ela registrou na memória da gente, ainda bem que seguraram aqui o nosso centro cultural, que parece que vai ser inaugurado, não sei se o Dor tem informação. Então, finalmente, uma notícia boa, né? Até que, enfim, né, nós temos que aplaudir. E quero fazer uma defesa do prefeito. Olha que só. Quando eu elogiar, eu fui até a sala dele, nós discutimos o tal da barreira, arrumei uma empresa também para ele chamada Lupa Ambiental, não serviu, mas eu dei o site para ele, atendi. Aí é uma delas, inclusive eu quero agradecer o companheiro César Petex, que ele que me passou o nome dessa empresa, todos ajudando, porque nós vivemos lá embaixo, e lá eu sou muito pressionado. E eu acho que nós temos que estar mais... O único que toma bordoada lá na praia sou eu. Porque geralmente cada um frequenta um lugar, mas ali a bordoada é grande. E a questão do aguapé, realmente o cheiro está incomodando a cidade. Então é uma coisa que nós temos que fazer isso. Não só pelo turismo, não. Porque nós não conseguimos mais conviver com esse cheiro. Eu estou lá em casa, lá em cima, eu sinto esse cheiro. Você imagina uma pessoa que mora mais embaixo, o turista. Isso afasta as pessoas. Então, quero elogiar o Chico pela iniciativa. Tenho certeza que ele vai conseguir, se Deus quiser. Vamos torcer para que a gente consiga. E tem que ser agora no inverno, porque veja bem, agora no inverno todo esse Iguapé vai embora, fica limpinho, lindo, mas só que no inverno. Então é a hora no inverno fazer a barreira, para que na hora do verão, tem umas moitas que nós já conhecemos elas são tudo, ela vai embora e no verão ela vem, é a mesma moita. Ela vem visitar a gente, ela vai embora no inverno, passar o inverno lá no Rio, e depois no verão ela vem, eu estou chegando, até tchauzinho. Vai lá, é aquela reconhecemos todas. E a barreira vai segurar esses aguapé. Então, parabéns ao prefeito Chico pela iniciativa, quando a gente tem que elogiar, como foi dito pelo projeto Colésé aí, nós também elogiamos. E mesmo quando houver uma crítica, que ela seja construtiva, né? Eu não estou criticando aquele prédio do Beira-Rio porque eu estou criticando a obra em si. Eu acho que o prefeito deveria ter consultado, mas é que vai se fazendo obra, vai receber uma verba, tem que fazer, mas de repente o terreno não foi planejado, vamos fazer aqui. Então, nós temos que ter um pouco de mais calma. Eu não tenho, mandar um abraço aí para o padre Romildo, que eu adoro ele como pessoa, meu amigo,
sempre converso com ele pelo Face, não tenho nada pessoal, mas ficou esse clima de que eu estava tendo alguma animosidade com o padre. Imagina, ele é meu amigo, e inclusive já conversei até com o Paulinho, que frequenta lá, é meu amigo, adoro ele, só que a sociedade chiou e trouxe o problema para mim. E tudo que eu fiz como presidente da Câmara, eu não posso, por exemplo, discutir que só ideias minhas, a gente tem que discutir aquilo que está incomodando a sociedade. Então foi o que nós fizemos. O projeto foi encaminhado, eu falei com o Dr. Moacir, se estiver nos ouvindo, ele deve desenvolver o projeto, né? E até mandamos um pré-projeto para que possa, sei lá, de repente ajudar. Então, parabéns, nós estamos trabalhando com todas as dificuldades, tentando fazer justiça, né? Sem rancor, sem ódio. Sem ódio. Eu não suporto estar sentado aqui e ver alguém falando com ódio, com um companheiro de Acanga, que todo mundo está aqui, pô. Amanhã depois você cai duro aqui, você pode precisar do cara, ele que vai te levar, doar sangue para vocês. Vocês não até eu doei sangue na estrada uma vez. Um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu fiquei com medo de HIV, aí ele pegava a bombinha aqui de você e passava para ele no próprio, porque não dava tempo de chegar no hospital. Faz muitos anos isso. E que tipo que é o sangue seu? Você é B positivo, você tem certeza? Eu falei, absoluta. E eu peguei a carteirinha e você, então é você que nós queremos. Você pode fazer o favor? Fiquei lá, algum minutinho, não sei nem se o cara. Ele deve ter morrido, que o sangue é ruim. Mas não vi mais, não tive notícia, mas eu pude ajudar a pessoa no momento que ele estava precisando, ok? Gente, então vamos dar as mãos, vamos parar com as brigueiras, vamos parar com as rivalidades políticas, porque é o seguinte, agora não é hora de caçar ninguém, de atrapalhar, agora é hora de trabalhar, ok? Eu quero de cada vocês esforço para nós trabalhar. Esquece cassação, isso vai atrapalhar os nossos planos. Nós estamos preocupados, e a Canga está precisando mais de nós do que essas brigueiras aqui. Então, não façam movimentos para atrapalhar o progresso de Acanga. Ok, essa é o que eu tinha para dizer nessa noite. Então, muito obrigado, até a próxima. Vereador Antônio, só ressaltando, não tenho tio, nem parente, nem o meu adversário. Limite-se só a falar da política, não da minha vida pessoal familiar. Não tem adversário nenhum do meu tio. Não, seria nepotismo no caso, não é isso? Não seria, porque ele foi contratado antes de eu tomar posse. Não, mas e você sendo vereador, você é sobrinho dele, né? Então seria o mesmo caso da Dinorá com o Marcelo. Ele assumiu antes de mim, mas o caso que eu estou dizendo é que o senhor disse que eu sou adversário de um tio e padrinho meu. Eu não sou adversário, só isso. Não, então perdão. Foi uma colocação. Não foi intenção de... Então, gente, terminou então a pauta, a ordem do dia. Então, está encerrado. Eu não sei como é que vai ficar a próxima sessão. Dia 16 do 4, cai numa segunda-feira. É isso? Não. Hoje é? 16. Então, dia 3. Seria dia 3? Não, a próxima, dia 1º cai que dia? Não, presidente, é 16 de março. Ah, tá certo. Então, que dia caiu aí? Eu não estou sem calendário. Segunda-feira, dia 15. Ah, segunda-feira, dia 16. Dia 15 é domingo. Dia 15 é domingo. 16 de março, perdão. Então, dia 16 de março é uma segunda, não atrapalha a vereadora Sérgio. Então fica marcado então para dia 16 de março a próxima reunião ordinária. Salvo precisa necessidade de alguma urgência, eu comunico com vocês. Está encerrada a sessão. Bom descanso a todos e vamos ver o nosso... Tem,